Tinho. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Garcia, do Descomplicando Gestão de Pousadas. Vou falar um pouco sobre a minha história, né? Sobre a minha formação e também um pouco sobre a minha história, de como eu comecei no ramo de pousadeira. Então, primeiro, a minha formação, eu sou formada em turismo. Logo em seguida, eu fiz também vários cursos profissionalizantes do Sebrae. E também eu fiz os cursos, né, como eu disse, profissionalizantes do Sebrae, porque quando eu fiz o curso de turismo, só contextualizando um pouco, eu já era pousadeira. Eu comecei como pousadeira antes de fazer um curso superior. Eu fui buscar o curso superior devido à necessidade de mais conhecimento dentro do meu ramo de pousadas. Porque quando eu comecei, eu tenho 21 anos de pousada. Quando eu comecei, eu não tinha nada que eu pudesse me apoiar de conhecimento. A internet naquela época nem existia, né? Era mais o telefone fixo, nem tinha celular, para vocês terem ideia. Então, assim, era mais complicado. Hoje a gente tem um grande leque, né, de conhecimentos com a internet e tudo. Então, quando eu comecei lá, eu buscava aprender. Então, eu comprei livros para eu poder aprender mais, mas eu não achava muita coisa voltada para hotelaria. Eu achava mais coisas voltadas para o turismo no geral e também na área de restaurantes. De restaurante tinha muita coisa, às vezes, que foi transcrita, não era até de escritores brasileiros, na maioria das vezes eram livros internacionais que foram, né, traduzidos para o português. Então, às vezes, não adequava a minha realidade de pequena hoteleira. Então, devido a toda essa história, eu comecei a buscar. E aí eu encontrei o Sebrae, que foi um grande parceiro, me ajudou muito, né, nesse início. Mas o que foi mesmo foi o dia a dia, foi a questão do aprendizado diário com os meus clientes, meus hóspedes no caso. Eu comecei com apenas 4 apartamentos. Então, naquela época, eu estava recém-casada e eu tinha juntado um dinheiro porque eu já trabalhava com meu pai numa loja de imóveis. Então, assim, eu tinha um dinheiro guardado no qual a ideia era ou construir uma casa, né? E aí surgiu, meu pai já tinha uma pousada, surgiu a ideia, eu falei para o meu ex-marido, no caso, ao invés de fazer uma casa, vamos fazer uma pousada? E aí eu comecei essa empreitada, né, de pousadeira. Então, nós construímos a pousada, ele topou, e nisso a gente morava numa casa de aluguel e a gente foi para morar na pousada. Então eu morava em um dos apartamentos, dos 4 apartamentos, para vocês entenderem um pouquinho assim de como é que foi meu começo. E nesse apartamento eu montei um guarda-roupa, levei minhas coisas todas e eu fiz um guarda-roupa com chave. Um guarda-roupa mais resistente, que tinha chave que não tinha como o hóspede abrir. Por quê? Porque quando estava na alta temporada, quando estava no momento, no ápice assim, de lotação, até porque na minha cidade, na época que eu comecei, eram pouquíssimas opções de hospedagem. Tínhamos muito simples, outras muito luxuosas. E a minha proposta até hoje, é uma proposta intermediária, né? Meu público atendo o público B, C, A raramente. Mas, enfim, eu tomei essa decisão de ficar lá, morando dentro da pousada. Por quê? Porque eu não tinha muito capital, não tinha dinheiro. Eu construí, o dinheiro deu para fazer a parte. Eu fiz um projeto com um desenhista na época, nem foi com arquiteto. Então, assim, o projeto ele englobava o 2º andar. Então, embaixo eu tinha a recepção, os 4 apartamentos. Até que o desenhista fez um desenho até bem razoável, né? Porque poderia ter sido pior. Porque naquela época era um desconhecimento da área aqui, pelo menos na minha região. Então, ele fez a recepção. Aí tinha um corredor com 4 apartamentos e no fundo, no meio, os 4 apartamentos. E no outro lado, no lado direito, tinha a sala de café com uma cozinha.
e a base para mais 4 apartamentos, mais 7 apartamentos em cima. E para minha casa, porque eu pretendia construir em cima da pousada para eu morar lá. Nesse período eu engravidei, e aí as coisas começaram a ficar mais difíceis, né, de morar num quarto. Então, assim, eu comecei com o dinheiro dos 4 apartamentos, construir a parte de cima, os outros 7 apartamentos, mais a casa. Então, nesse período, foi um período, assim, que eu vivia pousada bem na prática mesmo, assim, sem nenhuma... Eu vivi sem nenhuma, como é que eu falo? Nenhum respiro. E era 24 horas envolvida com os processos da pousada. Meu ex-marido era professor de educação física, então ele dava aulas e nas horas vagas ele ajudava na pousada. E eu era recepcionista, ele também, ele ajudava no café da manhã. Aí nós contratamos uma ajudante, então tinha nós dois e uma ajudante. E quando a pousada lotava, que eu comecei a falar no início, eu ia para casa da minha mãe. A minha mãe morava bem próxima, do lado até, inclusive. Eu ia dormir lá. Eu juntava o que eu precisava para o feriado ou para o final de semana e ia para casa da minha mãe e alugava o meu quarto, para assim aumentar a minha receita, para que eu pudesse conseguir, né, construir o segundo andar. Eu tinha como objetivo ampliar a pousada para fazer o segundo andar e finalmente conseguir minha casa, para conseguir ter uma casa. E nesse decorrer eu fui fazendo a obra em cima, de acordo com o dinheiro ia entrando, e também fui melhorando nos processos, fazendo os treinamentos, como eu disse, com o Sebrae. Então, em 2007, já estava concluído a obra do segundo andar. 2007, não, foi em 2003 que eu tinha feito já o segundo. Essa coisa de data eu não sou muito ligada às vezes. Aí eu já estava com o segundo andar pronto. A minha filha tinha nascido já, e ela era muito pequena, e eu consegui finalmente ter meus 7 apartamentos, mais a minha casa em cima da pousada. A casa entrava pela direita e o restante, a pousada entrava pelo lado esquerdo, tinha uma certa separação. Porém, era uma questão assim, estava tudo muito interligado e eu não conseguia ter privacidade mínima, né? Minha filha, ela era muito pequena, às vezes ela chorava, eu ficava ansiosa com aquela situação, eu atendia telefone durante a madrugada, quando tocava, eu dormia com o telefone do meu lado. E foi assim, foi um período de muito aprendizado, mas também foi muita dedicação. Porque eu vivia 24 horas toda a pousada, sem respiro, como eu disse no início. Então, fiquei muito cansada, com filho pequeno e tudo. Só que também continuava a minha vontade de sempre aprender mais, de buscar conhecimento. Aí foi aí que eu busquei, surgiu o curso de turismo, na época novo, na cidade vizinha, e eu me matriculei. E falei, vou fazer curso de turismo, porque lá eu vou aprender mais sobre o meu negócio, para eu poder crescer. E nisso eu tinha buscado o Sebrae, tinha feito alguns cursos bem básicos do Sebrae. E depois nós criamos aqui na minha cidade aqui a Associação dos Pousadeiros, que até então só existia a associação de empresários no geral e ninguém para discutir os assuntos da classe dos hoteleiros, dos pousadeiros, no caso. Então, eu dei continuidade à pousada e fazendo o curso à noite, mas com uma filha recém-nascida. E eu fui vendo que eu queria sair de dentro da pousada, que eu morar ali, que eu estava ficando muito sobrecarregada, que eu precisava nesse momento eu já tinha contratado mais 2 pessoas, que eu precisava me desligar um pouco, ter minha privacidade, minha vida independente da pousada. Então, eu construí uma outra casa afastada e nesse período eu estava na universidade e com a filha pequena, ela estava com 2 anos e meio, eu engravidei do meu segundo filho.
E quando eu engravidei, eu disse, não, meu filho nascendo, não tem mais como eu morar aqui na empresa. Não vai dar, porque realmente, assim, é muito puxado, você tem que controlar toda uma pousada e controlar uma criança, que é incontrolável, né? Um choro, às vezes estava doente. Então, vocês podem imaginar a ansiedade que isso tudo gerava dentro de mim. Eu ter que lidar com ambas as situações. E aí eu estava no meio da minha universidade, falei, não vou parar, vou continuar mesmo grávida, mesmo com tudo isso. E eu tinha uma loja de artesanato também. E eu continuei com ela também nesse período. Então, assim, eu trabalhava muito e sempre buscando crescimento gradativo, sempre buscando conhecimento. Eu nunca deixei de buscar, porque eu achava que era isso, e tenho certeza plena que realmente foi isso que me impulsionou para que eu chegasse aonde eu estou hoje. E meu filho, quando estava perto de nascer, a minha casa ficou pronta. E eu mudei para lá. Então, eu peguei a casa que eu havia feito na pousada e fiz uma outra reforma nessa casa. Quando eu fiz a casa, eu já tinha pensado que se um dia eu saísse de lá, eu já tinha esse plano futuro, teria como ter entrada da casa para a pousada. No corredor da pousada, fazia uma parede com a minha casa. Então, ali deu para abrir porta e eu pude colocar, com a casa, eu consegui mais 4 apartamentos lá naquela época. E assim, a pousada foi crescendo, eu fui buscando mais e mais conhecimento. Então, eu participei de vários cursos do Sebrae, se não todos que foram oferecidos aqui na minha cidade. E todos eu fazia questão de implementar. Eu participei de um curso que era de gestão de desperdício, né? Controle de desperdício, foi muito importante. Nele eu pude verificar os meus gargalos no café da manhã, que eu acabava gastando mais do que devia no café da manhã, até por falta de conhecimento, de saber fazer os cálculos devidos, de calcular o número de pessoas para qual eu tinha que servir o café. E quando eu fazia o curso, eu falava, nossa, que ótimo, agora eu tenho uma consultora do meu lado e com ela eu vou poder implementar. Eu aproveitava ela lá dentro da pousada para poder implementar o que era proposto. Óbvio, é muito complicado, é muito difícil que a gente consiga implementar 100% de tudo. Tem a questão local, que às vezes a consultora te sugere, não faça pão de queijo, compre na padaria. E são coisas que a gente não abria mão na pousada, não abre até hoje. A gente tem uma nota 9,5, muitas vezes 10 no café da manhã, que é uma coisa assim, às vezes é bem difícil. E eu não abri mão de certas coisas. E tinha também a questão, nessa época eu tinha uma pessoa que eu contratei como gerente, meio gerente recepcionista, que me ajudava a coordenar melhor a pousada, até porque eu tive que morar longe da pousada. Então, ela também, às vezes, tinha as restrições. Ela falava assim, não, mas se reduzir o bolo, vai ficar muito feio. Aí eu falava, então vamos descobrir uma forma mais bonita, porém menor, que a gente possa fazer um bolo menor com uma apresentação igual. Vamos aprender como fazer uma apresentação melhor do café da manhã. Então, assim a gente fez. E fui negociando com ela, porque muitas vezes tem colaboradores que são melindrosos, que às vezes a pessoa é um excelente colaborador, mas não está apto às vezes à mudança, principalmente naquela época, que era difícil, a mão de obra era escassa, então eu precisava, como é que eu te explico? Eu precisava de pessoas que soubessem receber bem, que tivesse boa vontade de trabalho, que fizesse um bom café da manhã, tratasse bem os hóspedes. E o treinamento era eu que ia ter que aprender para poder treinar as pessoas. E eu ia negociar, não, vamos fazer o bolo assim, nem tanto ao mar, nem tanto ao céu. Vocês vão me compreender, vocês que têm colaboradores, que tem alguns que são muito bons, mas se você toca em certos pontos, mexe tanto com a pessoa, no emocional da pessoa, que ela acha que é até pessoal, né? E não é. Então, a gente tem que ter um certo cuidado para atingir o objetivo sem tocar em certos pontos que a gente sabe que para a pessoa, né, ela para a gente não vai fazer tanta diferença, mas para ela sim. Então, quando eu mudei de casa,
eu me vi diante de um problema assim, falei, e agora? Eu não vou estar mais no telefone, as reservas não vão ser feitas como antes, vai perder reserva, vão ligar e a pessoa não vai saber reter aquele hóspede, eu só que achava que era só eu que sabia fazer e tal. E aí eu comprei um telefone a longa distância, eu morava mais ou menos o quê? 1 quilômetro da pousada, 700 metros, por aí. Não era longe, a cidade é pequena. Aí o telefone dava interferência, o telefone chiava, eu falei, e agora? Naquela época, eu tinha só recepcionista noturno nos finais de semana. Durante a semana, a pessoa levava a chave do apartamento. A gente conversava, explicava, cidade é tranquila, leva a chave. Então, como vocês podem ver, eu comecei bem amadora. E eu fui buscando conhecimento e melhorando de acordo que também ia entrando dinheiro para eu poder executar, né? Enquanto isso não era possível, eu era própria mão de obra. Eu, no caso, na época, meu ex-marido. Então, essa coisa de eu pensar, eu sou insubstituível. E às vezes a gente tem essa prepotência, né? Sendo que ninguém é insubstituível. E às vezes tem pessoas que fazem melhor que a gente. E eu comecei a delegar, eu comecei a entregar, comecei a confiar. E aí assim eu fiz, eu falei, então a reserva agora é só sua, eu não vou mais interferir, não vou mais fazer. Então, claro, se ela estivesse ocupada no momento do telefone tocando, eu atendia e fazia, né? Mas deixei na mão dela. E ela começou a treinar as outras pessoas também para que quando ela precisasse, porque naquela época ela ia para a cozinha, ela ficava na recepção, ela coordenava tudo e era uma gerente, como eu disse, que apagava incêndio se precisasse, né? Precisou arrumar um quarto, ela corria, ajudava a hora que o hóspede estava na rua, quando a pousada era menor, isso era possível. Então, isso foi muito libertador. A sensação de poder passar para uma outra pessoa, de confiar e entregar, como eu disse, eu já fiz uma live sobre isso, confie e entregue, é necessário que se entregue, né? E ela fez jus, atendia muito bem, até melhor que eu, né? Se não igual. E ela pegou meu jeito também de atender, de receber, minha prioridade sempre foi o hóspede. Então, não medi esforços para satisfazer as necessidades do hóspede, caso ele pedisse algo no telefone que fosse possível, a gente fazia. Tipo, naquela época, hoje eu já é de praxe, a gente até pergunta, quer alguma coisa especial no quarto? Mas aquela época a gente estava aprendendo ali, né? E aí a gente enfeitava, às vezes, quando era casal, com flores do nosso jardim mesmo, a gente colocava uma aguinha lá aromatizada, tentava agradar de alguma forma. E aí eles pediam às vezes, quero um espumante. E aí a gente perguntava qual era a marca, comprava e fazia, colocava frutas. Então assim, ela via que eu tinha essa abertura e ela foi cada vez mais pegando confiança e eu delegando e entregando para que ela pudesse executar da forma que ela achasse correta. E aí, dessa forma, eu pude viajar. Eu pude começar a viajar, viajava bastante. Inclusive, meus amigos pousadeiros falaram, Cristina, como assim? Como você consegue viajar tanto tendo uma pousada? Eu não consigo desligar, eu fico 24 horas. Eu falei, olha, eu vivi isso por um tempo. Só que, assim, depois que eu saí, foi libertador. E eu acho que o segredo que eu pude fazer isso foi realmente a entrega. Ela foi fundamental. A confiança. Eu confiava e entregava. E aí, dessa forma, me deu um alívio e eu pude terminar meu curso em paz, né? Eu pude fazer outros cursos além da minha universidade de turismo, buscar coisas voltadas específicas na hotelaria. Aqui perto nós temos um hotel que é um hotel escola em Barbacena, que é o Grocotó. Fiz vários cursos lá de como montar a mesa, coisas básicas e tudo, e sempre demandando para o Sebrae. Por que vocês não trazem um curso de gestão financeira? Vamos ver como precificar a diária. Teve um outro também, eficiência energética. A eficiência energética, assim, ela fez uma revolução. Foi muito bacana, assim,
Todos eles revolucionaram, de certa forma, a minha empresa para melhor. Mas essa eu lembro que na época eu usava lâmpadas frias, lâmpadas brancas e incandescente, aquelas que gastavam uma energia, estava ainda no início da lâmpada não de LED, econômica. E esse consultor, ele olhou a conta e falou, olha, se você mudar todas essas lâmpadas, você vai ter uma economia de 40%. E fizer as medidas informativas, apague a luz quando sair do quarto. Até então, eu tinha informativos só com as informações básicas da cidade no quarto. Então, a partir daí, eu comecei a fazer outros tipos de informativo. No chuveiro, explicando como usar o chuveiro, que tudo isso foi gerando economias. E não só a economia, a eficiência energética, ela proporcionou que eu pudesse trocar minhas lâmpadas todas e dar outro clima na pousada. Ela mexeu com o meu design da pousada. Porque uma pousada, uma casa que seja, até uma loja, cada qual tem que ter a iluminação adequada para cada cômodo, para cada ambiente e tudo. Naquela época, eu tinha completamente desconhecimento disso, foi tudo surpreendente. Quando ele mostrou e falou, olha, a lâmpada amarela, ela dá mais aconchego, um abajur, a lâmpada tem que ser assim, porque ela descansa a vista, a pessoa pode fazer a sua leitura. Ele foi me explicando cada cômodo e eu fui entendendo. A sala, uma luz muito branca, aí ela tira o aconchego daquele ambiente. E aí a gente fez uma ação conjunta com, na época, a Associação de Pousadas, na qual compramos essas lâmpadas eletrônicas lá na época, porém com design imitando tipo vela. Porque qual que era o meu problema e da maioria dos meus colegas pousadeiros, que a gente participava junto, né, desses cursos, era que a gente tinha lustres locais, porque a minha decoração sempre foi pautada na decoração local. E essa decoração, ela me exigia usar acessórios, por exemplo, a lâmpada que eu tinha era lâmpada tipo vela, porém aquela lâmpada incandescente, que gastava uma energia danada e queimava toda hora. Toda hora eu tinha que trocar uma lâmpada. E ele falou, não, no mercado existe uma lâmpada vela com a amarela, né, mais amarelada, que vai te dar economia, ambientação, mas, quer dizer, e mais assim, vai mudar, o hóspede vai chegar e vai sentir, nossa, que clima gostoso, né, aconchegante e tudo. Então, eu adequei as medidas. E uma outra coisa que ele me propôs, que eu fiz também, foi a questão do aquecimento solar. Ele falou, olha, se você colocar aquecimento solar aqui na sua pousada, você também vai ter esse 40% que ele falava da conta de energia, era basicamente sem o solar. Com o solar, a minha conta, acho que chegou a uns 50%, mais ou menos. E aí eu falei, nossa, que fantástico, né? Trocando lâmpada, por exemplo, com as lâmpadas seriam uns 30% e mais uns 20% com solar. Eu tenho 50% de redução, por exemplo, minha conta de R$2.000, suponhamos, de CMIG ia para 1.000. Era muito significativa. Eu não tinha recursos necessários naquela época para colocar a questão solar. Aí primeiro eu fiz a ação conjunta com os outros pousadeiros da minha cidade, isso tudo possibilitou baratear mesmo as contas, a compra, né? E a gente comprou. E quando eu coloquei, eu falei, meu Deus, que transformação, né? Eu fui colocando aos poucos, ainda foi aquela coisa, segurei um pouco, falei assim, não, eu tenho várias lâmpadas incandescentes aqui na pousada, como assim? Eu vou chegar e vou pegar todas as lâmpadas que eu já tenho aqui, vou jogar fora, o que eu vou fazer? Aí eu falei, queimava direto, toda semana, 3, 5 lâmpadas, muita lâmpada. Eu falei, gente, à medida que for queimando, nós vamos mudando. A gente põe um lustre inteiro da sala amarela, aí queimou uma lâmpada, a gente troca, queimou a outra do outro quarto, a gente troca, vamos fazendo gradativo. E a lâmpada queimava muito rápido. Então tinha um gasto muito maior, mesmo a lâmpada sendo barata. E eu fui fazendo, e pude ver essa transformação. Principalmente o que foi economicamente falando, deu um impacto enorme mesmo na conta. E também da ambientação, foi fantástica, assim, a
coisa que você chegava e falava assim, nossa, mudou. Até a minha decoração da pousada, ela começou a ser vista de outra forma. E nisso eu peguei e falei, olha, tá aí, eu vou fazer um investimento maior e vou ver se eu consigo crédito, empréstimo, para eu poder colocar esse solar, porque o preço que eu vou pagar, que eu vou economizar com os meus chuveiros elétricos, sendo solar, essa conta vai reduzir mais ainda e essa minha economia, ela já vai pagar o meu investimento. Eu peguei e fiz isso. Eu peguei fui atrás do BNDES, na época eu estava tendo um juro super 0,33, era super baixo na época, foi a primeira vez que eu peguei um empréstimo, tinha muito receio e medo, fui criada muito naquela coisa, se você tem, você compra, se você não tem, você não compra. E aí foi até como empresária, foi até um momento de falar, não, até que não é tão ruim assim, desde que tenham linhas de crédito que te atendam e que elas realmente sejam bom pra gente e não só bom pro banco, né? E eu peguei e fiz o empréstimo. E o empréstimo era um empréstimo, agora me fugiu aqui o nome do empréstimo que era para equipamentos, era um empréstimo específico, por isso o juro era baixo, para equipamentos. Então era um cartão do BNDES no qual eu podia só comprar. Aí eu comprei as placas solares, eu comprei o suporte a gás que precisava, tudo para que eu pudesse, os chuveiros, né, porque não era mais o elétrico, comprei tudo que precisava e implementei o solar. Foi assim fantástico, porque a redução realmente foi extraordinária, além de melhorar a qualidade do meu banho. As pessoas tomavam um banho muito melhor, tinha muita reclamação. Chuveiro elétrico, o chuveiro sai pouca água. E aí com o pressurizador que eu tive que colocar, boiler, essa coisa toda, eu fiz toda com o dinheiro do banco, né, do BNDES na época. Aí parcelei, fui pagando as parcelas e a própria empresa conseguiu pagar esse empréstimo. E eu acho que o que pagou o empréstimo, na verdade, foi a economia, que eu acho fantástico, porque assim, toda vez que a gente investe em melhorias, elas retornam em redução, muitas vezes, de despesas, que, além de agregar, né? Ela agrega e a pousada, ela tem que estar sempre em constante movimento, mudança, mudar um pouquinho aqui a decoração, o hóspede vem, tá de um jeito, vem, tá de outro, os cuidados dentro do quarto, a rouparia, tá sempre antenada, né, com o que tem de melhor, com o que pode melhorar. Então, voltando a esse assunto da eficiência energética, então assim, foi um consultor totalmente tranquilo, despretensioso, chegou devagarzinho, foi fazendo com que eu entendesse a importância daquela troca, porque a gente não quer, a gente não gosta de fazer investimentos sem que a gente saiba que a gente está pisando em terra firme. Não, isso vale a pena. O empresário, ele não quer, a gente não quer. Não vou gastar dinheiro à toa. Eu só vou investir se me der retorno. Só que tem dois tipos de empresários. Tem aquele que até pensa, vai dar retorno. Mas não vou mexer com isso agora, não. Já tá aí mesmo, eu até tenho experiência em casa do meu pai. Meu pai já é esse perfil. Não, já tá aqui minhas lâmpadas, deixa. Ele demorou anos para fazer o que eu fiz. Depois que eu fiz, falei, pai, dá retorno, olha minha conta de luz. Ela era X, passou para Y. E pelo fato de eu vir de uma família que tinha, meu pai que tinha pousado e tudo, eu tinha uma troca, eu tinha uma comparação. Isso foi muito bacana. Além de eu ter muita amizade com os outros pousadeiros, que a gente também fazia vários cursos juntos, foi uma turma bacana de uns 10, que fizemos várias coisas juntos. E então isso a gente tinha muita troca. E eu acho que a troca é muito importante, a lição que eu deixo para vocês aqui hoje. Troque com os colegas, faça com que realmente faça valer seus investimentos. Nós estamos agora num momento de crise e não é por isso que nós vamos ter que deixar de investir. Talvez tem medidas aí que vão te economizar muito, muito lá na frente, que vale a pena serem pensadas agora, como a gente está nesse momento aí de quarentena, onde a gente pode estudar mais, buscar mais conhecimento. E eu acho que a maior lição que eu tirei disso tudo
foi realmente que toda benfeitoria na sua empresa, toda proposta de melhoria que alguém te faz, pensa mesmo, porque tem pessoas para cada área. Cada um tem um estudo diferenciado. Então, assim, a pessoa estudou para aquilo. Se ela está te orientando, faz sentido. Você não sabe. O empresário, às vezes, tem muitos que acham que sabe tudo, né? Não é, a gente está nesse mundo para aprender mesmo, para experimentar. Isso mantém a empresa viva, isso mantém a gente viva, o empresário com energia para poder seguir, para lutar por dias melhores, para sempre oferecer o melhor, para se superar. Então, assim, eu sempre busquei superação e isso me ajudou muito. Espero que eu tenha agregado para vocês, que tenham uma boa tarde e até a próxima live.